Olá, queridos amigos e irmãos. Meu nome é Tânia Azevedo e este é o canal Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. E assim como tema, quero te convidar agora a fazer parte deste lindo coral. Se possível for, vamos cantar juntos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você é meu convidado de honra. Se acaso gostar e quiser ajudar o canal a crescer, se inscreva, deixa seu like, clique no botão inscrever-se e do lado ative o sininho todas. E assim você vai receber todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E esse é o primeiro vídeo, te apresento a palavra conforme o tema, que se encontra em João 3,16, que assim diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra-chave de hoje é o amor incomparável do Pai e a constante necessidade do Filho. Necessidade da sua criatura que somos todos nós. Esse é o primeiro vídeo e te apresentando o canal. Como muito eles têm a prioridade, a primazia de alcançar vidas para o reino de Deus. Pois sim, é um canal evangelístico. E apesar de todas as falhas e de ter sido feito por amadores, esperamos alcançar o tão almejado propósito. E o conteúdo deste e dos outros vídeos terão um tema que corresponde à atualidade dos dias, uma referência da palavra de Deus e uma mensagem especial de acordo com ambos. Sem esquecer que na mensagem da palavra de Deus sempre há uma resposta e às vezes até uma solução para todos. Por isso é importante ouvir com carinho e atenção o que o Espírito Santo diz para todos nós que precisamos. E o tema de hoje, baseado em todas as coisas que estão acontecendo mundialmente, o tema é a alma vazia. De acordo com esse tema, escute a letra deste louvor de Fernanda Brum, Clamor. Quando a alma já não tem para onde e nem para quem olhar, e a lágrima é o som do coração, essa voz que grita e clama por socorro, que soluça e implora compaixão. Quando a dor sufoca e chega ao desespero, como espada fria há de lacerar, o socorro então se torna tão presente, pois na cruz o livramento está. Seja bendito, ó Deus, tua é a glória, e ao teu povo traz vitória, e a unção do teu poder. Pois eu sei que és o mesmo Deus, que em mim vai operar. Em teus braços fortes posso descansar. É bem verdade que a ciência global ainda procura uma evidência para negar ou afirmar a existência da alma e do espírito, e se estas realmente fazem parte do corpo. Será que a batalha entre o ceticismo e a fé vão permanecer para sempre? Bem, eu tenho certeza que sim. E afirmo que nisso você e eu vamos concordar 100%. E o povo com fé acredita que a vida do corpo é a alma e que o espírito do homem não lhe pertence.
e que assim que a criatura morre, este, o espírito, retorna de onde veio, retorna para o seu Criador, que é Deus. Bem, é pela fé que eu também creio assim. Mesmo ainda com tantas deficiências e ignorância, mas a verdade é que ninguém é sábio o suficiente para definir Deus. E é como na canção, ninguém explica Deus. O vazio da alma só é definido, ou pelo menos compreendido, pelos indivíduos que viveram ou vivem ainda nesse estado. A busca para encontrar prazer e satisfação já foi observada por todos os entendidos da área, que ela é eterna. E é eterna porque ela sempre tem um ponto de partida, um começo, mas ela nunca tem um ponto final, um fim. E o que esses especialistas observaram é que quanto mais se tem, mais se almeja e anseia conquistar. E o que é mais cobiçado é justamente aquilo o que ainda não se tem, e tudo aquilo que ainda não foi conquistado. Cobiçado tipo assim, aquilo que ainda está na tela da TV, na vitrine de uma loja, aquilo que pertence ao outro, e não aquilo que já está na posse das mãos, pois a satisfação regada de alegria até parece preencher, mas é uma sensação que dura pouco, logo passa. Filósofos e estudiosos da área psicológica e emocional tentam compreender e explicar por que sempre existe essa sensação universal de que a felicidade e o contentamento estão sempre aonde não se está, e que muitos encontram mais satisfação no anseio por conquistar do que na realização do possuir, porque é mais comum ser infeliz na busca pela felicidade. E a verdade é que há sempre uma constante insatisfação com a vida, e isso ocorre até com aquelas pessoas extremamente otimistas, que se consideram verdadeiramente felizes, pois mesmo estas concordam que, se pudessem, agarrariam os sentimentos que os momentos felizes proporcionam, fazendo-os durar para sempre, sem perder a sensação que trouxeram. Mas apesar de boa, estes também admite. Logo passa. A sensação boa logo vai passar. A realidade sempre se choca com a ficção, e isso explica porque o que é mais desejado ou amado é aquilo que desejamos, e só desejamos aquilo que nos falta. E para coroar esta constante sensação de insatisfação, compreendida com um grande vazio, vazio da alma, vazio mesmo estando no topo das conquistas, vazio e só mesmo em meio a uma grande multidão, vem aí a maior certeza de todas, a realidade constante da morte. Um inimigo terrível, com o qual infelizmente temos que conviver. Podemos até eliminar diversas coisas na nossa vida, mas não podemos eliminar a própria morte. Podemos até adiá-la, porém nunca impedir o encontro inevitável com ela, que dia após dia se torna cada vez mais próxima de cada um de nós. Dizem que a morte é a única estatística que não admite margem de erro. 100% dos que nascem vão morrer. E diante desse fator tão terrível para a humanidade, todos logo se perguntam, quando não conseguem preencher o vazio da alma, mesmo sendo ou não sendo, tendo ou não tendo, conquistando ou não conquistando, avançando ou desistindo. O que é possível ou como é possível preencher este vazio? Qual será o sentido da vida? E eu aproveito para compartilhar com você uma fala de um filósofo ateu muito famoso, escritor de vários livros, inclusive ganhador de um best-seller, chamado Albert Camus.
fala escrita em um dos seus livros, que diz assim: estou quase em uma peregrinação, buscando algo para preencher o vazio que estou experimentando. Ninguém sabe, mas desde que existo alguma coisa, não sei se é pessoal ou se é uma grande ideia ou influência poderosa, mas existe algo que pode trazer novo significado à minha vida. Eu certamente não tenho este algo, mas ele está lá nas manhãs de domingo. Ouço a resposta: é Deus. Em algum momento da vida, a alma de todos nós seres humanos entra em conflito. Se choca com essa sensação de não saber o real sentido de estar vivo e o porquê de tudo. A vida tem um propósito e, de fato, é possível desfrutar desse contentamento, da verdadeira felicidade, do amor eterno, já que, assim como os mais desejados sentimentos, nós também somos passageiros, peregrinos no caminho da vida. Talvez seja por esta razão que tantas pessoas, tantos artistas, mesmo chegando tão alto no topo da fama, das conquistas, mesmo se tornando um popstar, uma celebridade com tantos seguidores, admiradores, mesmo assim, muitos mergulham de cabeça no mundo das drogas e na depressão. Qual será a explicação para tantos suicídios? E a lógica por detrás desta carência existencial humana? Por que tantos continuam correndo desesperadamente em busca da fama, reconhecimentos, de afeto, na ânsia de preencher o vazio? Vou ler para você Romanos 28 e depois vou ler alguns versículos do 31 em diante. Se você chegou até aqui, acompanhe comigo. Vamos ler o versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E em seguida vamos estar lendo o versículo 31 e alguns outros versículos em seguida. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se eu sou filho de Deus, logo reconheço que estou aqui de passagem, que sou peregrino nesta terra e que verdadeiramente surgirão outros caminhos. E esses são chamados de atalhos, e que estes atalhos são ferramentas e investidas do adversário contra a minha vida. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verdadeiramente a resposta é que o mundo precisa mais de Deus. Há uma constante atmosfera que vem contra a criatura, que muitas das vezes, porque ela não crê em Deus, ela jamais vai poder acreditar que exista o adversário em sua vida que o quer frustrar, paralisar, empobrecer, mesmo diante de tanta riqueza, de tantas conquistas.
Isso justifica tantos suicídios, tantas pessoas que se frustraram tanto, ao ponto de não desejar mais viver, perderem o sentido da vida. Não é mais uma busca pela resposta daquilo que não se tem ou daquilo que não se alcança, mas do porquê, para que continuar vivo. E não é só a busca, a conquista, a frustração pelo não preenchimento das coisas materiais que alcançamos e de repente isso não fez diferença, mas também pelos relacionamentos que todo ser humano ele almeja ter esse tipo de contentamento. Quando esse relacionamento, principalmente entre a figura paterna, né, ou materna, quando não há esse relacionamento perfeito, quando essa necessidade ela é frustrada, quando esse filho ele não conseguiu de forma alguma, ele não teve a presença do pai, ou ele teve um pai omisso, um pai que não foi presente, um pai que foi muitas das vezes carrasco, que não compreendeu, não abraçou, ele não conseguiu, através dessa figura paterna ou até mesmo materna, se sentir preenchido, amado. Essa frustração vai estar presente em toda a área emocional. E isso também vai ocasionar este vazio. As coisas materiais, as conquistas materiais, elas também são importantes. A fama, né, também é importante. Ser reconhecido, ser talentoso, né, conquistar admiração também é importante. Mas os relacionamentos com as pessoas que a gente ama também são, e às vezes até mais importante que tudo isso. E quantas vezes está aí uma das maiores frustrações que levam a pessoa a desistir da vida? Quando a figura materna, né, foi uma grande decepção. Todo ser humano, isso é uma carência universal, independente de cultura, independente de religião, independente de conhecimento, independente de tudo que você possa ser ou ter. O amor, ele é desejado, ele é cobiçado, viver ele, desfrutar dele, sentir ele, é muito, muito importante para o ser humano. Principalmente ser amado, ser desejado, ser importante para alguém ao qual nós consideramos importantes para nós. Quantos homens e mulheres se frustram porque não conseguiram ser amados por a quem ele escolheu amar? E às vezes envelhecem dentro dessa carência, dentro dessa dor, deste vazio, e aí se frustram. E eu considero até que a falta do contentamento e da realização no amor, na vida emocional, consegue ser ainda pior, frustrar ainda mais e fazer com que este vazio seja ainda muito mais doloroso. E é justamente aí que o inimigo invisível, chamado também de adversário da nossa alma, independente da fé ou da incredulidade, ele atinge, ele agride, ele ataca, ele fere aos que creem, aos que não creem, aos que são crentes, aos que são ceticistas, céticos de tudo, não creem porque não podem tocar, porque não podem ver, então é impossível. Eles colocam isso como uma impossibilidade para crer. Eles também não conseguem enxergar que são bombardeados todos os dias com essa ânsia, todos os dias com essa necessidade constante e essa frustração de não realização eterna. E esse adversário sempre lança os dardos inflamados, dardos invisíveis que as pessoas muitas das vezes não veem, são flechas que muitas vezes são colocadas através das nossas vidas, através de amigos, né, de sugestões da própria sociedade, da própria mídia, como drogas, né, que vão impulsionar você, que vão fazer você, como coisas, né, como a prostituição, que vão alimentar, porque o prazer alimenta o ego, o prazer alimenta, né, todas as coisas que você queira emocionalmente falando. Se eu tenho prazer, se eu faço esporte, se eu pratico isso ou aquilo, se eu faço isso ou aquilo outro, eu tenho vida, eu tenho alegria, eu estou impulsionada a ter e a oferecer. Mas muitas dessas coisas são justamente aquelas que vão nos parar, que vão nos frustrar, aquelas que vão verdadeiramente nos mostrar ao longo do tempo que tudo passa. A boa sensação, qualquer sensação. A boa emoção, qualquer emoção.
Como eu disse, só quem tem experiência, conhece, né, e tem respaldo para falar, para talvez tentar explicar. E não só aquelas pessoas que têm tudo, que fazem tudo, que possuem tudo, que conquistam tudo, mas também aquelas pessoas que se frustram no dia a dia porque elas almejam demais, elas projetam demais, elas sonham demais, mas é como se diante delas houvessem todos os dias pedras. E essas pedras são maior do que a capacidade delas de conseguir ultrapassar. Isso também são setas. Isso também são dardos inflamados do maligno. Isso também é a ação do adversário contra o ser humano, contra a criatura de Deus. Eu mesma em minha vida tenho muitas coisas que eu sonhei, que eu desejei, que eu projetei e continuam até hoje, ainda não realizei. Mas isso não pode ser um motivo pelo qual eu venha permitir que minha alma seja bombardeada, porque eu creio e a minha fé, ela não pode estar focada nessas coisas, nas coisas que eu sei que aqui são passageiras. E eu sei e creio que Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós. E sim, que todas as coisas, mesmo desejadas pelo meu coração, não significa que elas são boas para mim. E a não realização delas não significa que tudo foi o adversário. Muitas delas eu vou aprender a cada dia que sim, elas estão debaixo da potente mão do Senhor e elas não vão acontecer porque Deus, que é conhecedor do secreto e do oculto, sabe que elas não vão ser boas para mim. Nem tudo que eu sonho e desejo e almejo é bom para mim. Nem tudo que eu quero vai me fazer feliz, vai me fazer uma pessoa, uma mulher realizada. Pode sim servir de ação do adversário para me destruir. Pois o inimigo invisível também usa as coisas boas, também usam as portas boas, também usam as conquistas boas, as pessoas boas, as palavras boas para me frustrar ou para me enganar. Sim, é como sapatinho de lã que o adversário age. Ele usa as coisas boas que eu quero e sonho para me derrotar. A palavra de Deus diz que só existe um caminho. Então, neste caminho, este que é o único, eu vou ver o Senhor. E se eu sou filho de Deus, logo reconheço que estou aqui de passagem, né? Que sou peregrino nesta terra e que verdadeiramente surgirão outros caminhos. E esses são chamados de atalhos, e que estes atalhos são ferramentas e investidas do adversário contra a minha vida. E esta palavra agora não é para os descrentes, e sim para os cristãos, para os crentes, para aqueles que confiam em Deus, que esperam nele, né? Que também se encontram, né, como aqueles que estão no mundo, que se encontram buscando, que se encontram, né, decepcionados, que se encontram frustrados, que também têm, né, muitas coisas para realizar e não conseguem, né, que não conseguem chegar à vontade de Deus porque a sua vontade não permite, porque o seu propósito não permite, porque o seu tão grande desejo não permite. Quando eu vivo e vivo só para conquistar e realizar as minhas necessidades, com certeza eu vou me tornar igualzinho ao incrédulo. Eu vou me frustrar. Porque não é esse o propósito de Deus. Deus não quer que eu venha viver, eu tenha na vida o compromisso de viver para mim. Ele não fez o mundo, ele não fez a criatura para que cada um indivíduo vivesse para si mesmo. Não foi esse o propósito dele permitir por amor o sacrifício do seu filho. Não, ele permitiu que houvesse esse sacrifício para que houvesse essa doação. Ele doou o seu filho, o filho doou a vida e o sangue e o nome, para que através disso eu também fosse doador. Para que através disso a minha vida também tivesse importância para outros. Estamos de passagem não só com o propósito de conquistar tudo que a gente tem direito aqui na terra. Não que isso não seja possível, porque a palavra de Deus também diz assim: posso todas as coisas naquele que
me fortalece, mas também diz: nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas são boas para mim, porque elas não têm nenhum tipo de valor para o reino de Deus, nem para o meu próximo, nem para o meu irmão. E esse é o sentido da vida. Quando a sua vida tem valor e é reconhecida por você esse valor. Quando você sente o quanto você é importante, o quanto você é amado por Deus e foi escolhido para ser também importante na vida de outras pessoas, assim como Ele é importante na sua vida. O preço foi pago para que você encontrasse o seu valor na vida de outras pessoas, independente de quem sejam elas. E para concluir, antes de orar por você, pela sua vida, pela vida da sua família, eu gostaria de te convidar a fazer essa autoavaliação independente da sua fé, da sua religião. Se você é um cristão ou se você é um ateu. Se você tem fé ou se você é cético em tudo e todos. Mas crê em si mesmo e somente na sua capacidade de ser, de fazer, de realizar. Só você sabe como está a sua alma agora. Se ela está preenchida e com que ela está preenchida. E se ela está vazia e por que ela está vazia. E por que você vive? Qual o propósito disso? Por que esse medo? Por que essa depressão? Por que essa angústia? Por que essa dor tão profunda em sua alma? Por que você está vivendo, debaixo dessa frustração todos os dias? Por que você não consegue avançar, ir além, sentir esse prazer constante de dormir e acordar sempre com uma esperança renovada? Por que isso não acontece com você? Busque se autoavaliar se o que é mais forte em você é a fé, a crença, é a incredulidade, é a dor ou na verdade é o egoísmo. Porque mesmo você tendo fé, mas se dentro de você prevalecer o egoísmo, logo, se é que não já está dentro de você, essa decepção, esta frustração e todas essas coisas que é pesada para aqueles que não conhecem a Deus, logo vão estar pesadas, mesmo para você que é tão estudioso da palavra de Deus. Estudar a palavra não é conhecer a palavra. Estudar a Deus não é conhecer a Deus, mas reconhecer a sua necessidade dele, mas reconhecer o seu valor, mas reconhecer que ele é o tudo que você precisa e reconhecer que sem ele você nunca vai conseguir ser o que você precisa ser, nunca vai conseguir alcançar o que você de fato precisa. Paizinho, eu oro a Ti por cada vida, Senhor, meu Pai, que conseguiu chegar até aqui. Por cada vida, Senhor, que recuou logo no começo, então foi até o meio. Mas, Senhor Deus, também oro, Senhor Jesus querido, por tudo aquilo que eles estão sentindo. Te apresento, meu Pai, como eles estão, as suas necessidades, assim como as minhas, assim como as nossas, Senhor Deus. Assim como eu e a minha casa precisamos de Ti, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, precisam ser alcançada por Ti. Eles e suas famílias, e seus projetos, e seus sonhos, Senhor Deus, e tudo aquilo que eles precisam ser para ser bênção nas Tuas mãos. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia de cada indivíduo que precisa do Teu milagre, que precisa Te conhecer, que precisa entender qual é a Sua vontade em sua vida. Eu Te agradeço, meu Pai, por cada passo, por este vídeo. Já Te agradeço por todos os outros que serão bênçãos, Senhor, na vida do meu próximo. Eu também estou nessa lista. E quantas vezes as montanhas me disseram, Senhor, meu Pai, chamadas barreiras, que eu não podia, que a minha timidez nunca me permitiria, que eu não alcançaria, não sou capaz. Todas essas coisas me lembro todos os dias, mas eu prefiro acreditar que o Senhor é aquele que tem o poder para fazer de nós instrumentos vivos, e com o poder
poder de alcançar vidas. Só o Senhor pode fazer de nós pescadores, Senhor meu Pai, de almas, Senhor Deus, que estão aí afogadas no mar de tristeza, no mar, Senhor Jesus querido, de frustrações, no mar, Senhor meu Pai querido, das drogas, Senhor, dos vícios, da prostituição, do engano, da infelicidade, Senhor Deus. Obrigada por tudo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus proteja a sua família, sua casa. Que Deus contemple as suas necessidades e te conceda o privilégio de verdadeiramente ser uma nova vida. Que Deus esteja contigo em todos os projetos, os seus projetos. Que Ele te mostre o caminho e que você possa trilhar por Ele. E você possa ser abençoado, não só você, mas você e toda a sua casa, você e toda a sua família. Se Deus assim permitir, nos encontraremos no próximo vídeo. Amém.